pessoal, vai compartilhando aí, hoje a live é direto pelo Face, dando alguns problemas pelo YouTube, vai compartilhando que depois a gente faz o download aí da página e bota lá direto. Compartilhando. Qual é o tema hoje, Anderson? Hoje é Cuba, Venezuela. Só coisa boa. Só coisa boa. E eu acho que eu vou entrar naquele assunto daquele DJ que agrediu a mulher lá. Até porque eu não vi nenhum movimento feminista se posicionando a favor da mulher. Pois é. Que inclusive, como é um assunto um pouco mais rápido de falar, a gente começa com ele. Eu vi pouca coisa, mas eu vi as porradas. Vi que ele já saiu do grupo. Às 10 horas da noite. Eu vi as porradas. Acho que era. Ele era um DJ normal, mas ele pertencia à empresa do chão de avião, parece. Isso, ele Foi fazia. demitido já. Isso, ele fazia a produção desde a banda e agora trabalhava com eles só. E ele fez algumas músicas também. Fez, então fazendo sucesso pra caramba. Botou fora a carreira. Contra vídeo não tem. O cara gravou, não tem, cara. Não tem. Aí eu vi hoje no Morning Show ele dando desculpa que fizeram o recorte do vídeo, fizeram a Botando pra edição. mulher, não tem. Você não sabe o que eu faço. Toma, suco. O cara tentando. Cara, não interessa o que ele passa. A agressão a uma mulher continua sendo agressão a uma mulher. O cara deixou a mulher com o olho roxo. Não tem fundamento uma coisa dessa. Vamos entrar. Estamos de volta aí com o programa Radioativo Podcast aqui nas ondas da Rádio Vida 104,9 FM de Cachoeira do Sul. E mais uma vez agradecendo aí a todos que estão na audiência pelas ondas da 104,9 no seu rádio ou quem está no Rádio Vida 104fm.com.br, o site da Rádio Vida, que você também pode nos escutar e nos acompanhar e compartilhar ali, né? Para mais pessoas também poderem estar ouvindo e se informando e sempre ouvindo boas entrevistas aqui no programa. Lembrando que nossos convidados de hoje, por alguns problemas técnicos que a gente acabou tendo, deixa eu tirar a trilha aqui, a gente acabou mudando, né, para sábado. Então, sábado, a partir das 20 horas, está aqui presente o professor Alisson Lobato e o Ellerson estarão aqui, que está fazendo aí psicologia, para a gente falar exatamente sobre psicologia, né? E principalmente nesses tempos de pandemia aí, como funciona a cabeça humana nesses momentos. Batendo um papo bem bacana. Amanhã, terça-feira, teremos aqui o Coronel Francisco, que é coronel da reserva da Brigada Militar e foi candidato a prefeito nas últimas eleições de Cachoeira do Sul. Então também um papo muito bacana com ele amanhã. E na quinta, como de costume, tem o Resenha nos 90 aqui com o meu parceiro Eduardo, o Alessandro Lobato e não sei mais. Pereira, né? Pereira. Isso. Lobato é. Porque o Lobato eu lembro. Lobato São é parentes, aí a gente lembra. Mas com o Alessandro Pereira e não sei mais quem vai vir. Se vai vir só nós três, se vai vir mais alguém, mas nós três é carimbado de carteirinha, com café e tudo. Mas. A galera tem que conseguir o Valinarte. Eu já disse que nós temos que conseguir um apoio para trazer lanche. O apoio é só lanche. Mas enfim. Então, a partir das amanhã, terça-feira e quinta, a partir das 22 horas e no sábado, a partir das 20 horas da noite. E hoje vamos conversar sobre alguns assuntos. Está aqui comigo meu parceiro Eduardo Neves, Joaquim, a Contora, Xavier, que, meu Deus do céu, que tem nome desse outro. Mas boa noite, Eduardo. Boa noite, Alisson. Boa noite, ouvintes da rádio. Boa noite a minha galera ali da página Vida e Direito. Sabe que no Borges eu tinha uma professora de biologia que ela lia o meu nome e dizia que eu tinha nome de senador. Nossa. Eu ficava orgulhoso, não sabia o que era senador, né?
hoje eu ficaria ofendido. Depende. Depende do ponto de vista, depende da visão. Mas, enfim, né, vamos conversar sobre algumas pautas, sobre alguns assuntos aí que estão movimentando bastante o Brasil e alguns o mundo, né? Nós vamos conversar aí um pouco sobre esses assuntos. E vamos iniciar com o assunto que mais, eu acho que, eu não digo que mais está dando audiência, mas o que mais está repercutindo nesses últimos 2 dias, eu acho, alguma coisa, últimos 2, 3 dias, que é o caso aí do DJ Ives, que por uma grande e infeliz, né, atitude, agrediu sua esposa aí, um cara que estava entrando no auge do sucesso como DJ, porque já tinha umas 2 ou 3 músicas dele aí que estavam estouradas, fazendo sucesso. O cara me vem e faz uma canalice dessas e vai num programa tentar justificar o injustificável. Então a gente vai começar falando sobre esse assunto, sobre um cara que já deixo de antemão a minha opinião para todos, que já devia estar na cadeia pelo que fez, porque a agressão à mulher, independentemente de qual seja, nunca existe motivo, mas qual seja o motivo da alegação do agressor, não tem motivos para uma coisa dessas. Enfim, Eduardo, o Eduardo disse que viu algumas coisas, mas eu queria perguntar, não viu muitas coisas na real sobre o assunto, mas eu queria perguntar a tua visão, a tua opinião sobre essa questão de um cara que pra mim é marginal. Desculpa se tem alguém que é fã do cara, mas se tu ainda é fã do cara depois do que ele fez, meu amigo, algum problema sério de caráter essa pessoa tem. E o que a gente está vendo bastante, porque pelo incrível que pareça, o cara está sendo denunciado por políticos, por delegados, artistas virando as costas pro cara. O cara foi demitido da produtora que ele fazia parte, que é a do Xande de Avião, e mesmo assim o cara continua ganhando seguidor no Instagram. Então é o seguinte, foi que nem eu falei para minha esposa hoje mais cedo: ou são pessoas iguais a ele, que não tem o mínimo de caráter, ou é aquela infeliz cultura brasileira de gostar de uma merda, gostar de uma bagunça e dar um ibope pros caras. Mas enfim, Eduardo, o pouco que tu acompanhou do assunto, o que tu tem de visão sobre essa questão? Eu vi esse caso hoje de manhã no Morning Show, né? Algumas coisas me chamaram a atenção. Uma, eu concordo contigo, o homem não pode, não deve, e eu acho uma covardia, até porque a natureza já nos fez muito mais fortes do que a mulher. Já parte do princípio que a covardia é um ato físico, não tem como comparar uma força de uma mulher com a de um homem. Então, já é uma coisa desproporcional daí. A segunda covardia que me chamou a atenção é que em uma das cenas gravadas tinha outro homem. E esse outro homem negligenciou, se omitiu, ele não interrompeu em nenhum momento. E isso assim, ó, eu fiquei tão marginal quanto. Tá? Por quê? Porque ele estava ali, ele viu e ele foi conivente com o ato. Né? Esse DJ que eu não conhecia, para mim é um ilustre desconhecido, eu não conhecia ele. Então, esse cara, os atos dele foi de extrema covardia. O cara sentou a porrada nele, deu chute, bateu pelas costas. Já não basta bater em mulher, bateu pelas costas. Cara, um dos piores vídeos que eu vi da agressão foi um que a mulher tá basicamente com a criança, que é o filho deles, no colo e a empregada junto. E ele não tá nem aí. A mulher meio que solta a criança de qualquer jeito no berço porque o cara tá agredindo ela. Exatamente. Então, um cara desses aí, assim, em primeiro lugar é covarde, não tem nem o que dizer. Porque assim, ó, a gente consegue entender. É que nem eu falo, pra mim isso nem chamado de homem pode ser. A gente consegue não concordar,
tá? Mas entender quando duas pessoas estão numa briga, se desentendendo, tá? E a mulher parte para cima, o homem parte assim, quando é um ato impensado, não é legal, não dá para concordar, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas tu consegue entender, de cabeça quente o cara deu um tapa e se arrependeu logo depois. É errado igual, mas do jeito que ele fez... Aí é que tá, continua sendo errado, porém por mais que fosse um impulso do calor do momento, ele teria feito uma única vez. Exato, é isso que eu tô ele falando. Ele teria parado e saído dali. Exato. Fez errado igual, ia ter que pagar igual, mas teria saído dali. Não, ele vai, ali, sai. Não, e tu vê que não foi uma vez só. São vários vídeos. Aquilo ali era um modus operandi daquela casa, né? Era uma coisa corriqueira ali. Então, a mulher basicamente, literalmente vivia num inferno dentro da casa. Como eu falei, assim, ó, eu não tô justificando, mas acontece, estou falando do fato em si. Às vezes um homem perde a cabeça e dá um tapa, tá? Ou empurra, ou num ato assim, de grosseria, empurra uma mulher. O que não dá para comparar, é errado igual, mas não dá para comparar com aquela agressão. Aquela agressão desse DJ, que eu vi hoje o vídeo, foi uma agressão contínua, uma agressão que ele via ali uma impunidade, tá? Ele não tinha medo de fazer aquilo ali, e pelo jeito, a própria reação daquelas duas pessoas que estavam junto, tanto aquele cara que deveria ser amigo dele, que era amigo dele, se fosse amigo dela, ele teria se metido, e a empregada, para eles aparentemente parecia uma coisa corriqueira, uma coisa que costumava acontecer. E a empregada, ainda a gente entende um outro ponto, ela também é mulher e também estaria sujeita a falar um A e também tomar igual. Exato. Então, assim, é um fato complicado. De novo, eu ressalto, o cara é um marginal e já deveria estar na cadeia. Não deveria nem estar dando explicações em programa de televisão. Não tem. Exato. Tem o vídeo, não tem o que discutir. Aí a alegação que ele deu que o vídeo está manipulado, não interessa se está manipulado ou não. Uma coisa que tem que colocar na cabeça. Por mais que a mulher dê um tapa na cara do homem, ele não tem um mínimo motivo para revidar e fazer o que o cara fez, que deixou a mulher com o olho roxo. Então é o seguinte, cara, é cadeia e não tem. E como eu falei... já foi solto. Quem foi preso, pagou fiança, está solto. Exatamente. Dinheiro, E aí é que tá. Agora tem que ter um processo e que ele pede pena sem fiança, sem direito à fiança, vai pra cadeia, cara. Carreira ele não tem mais. Me desculpa, porque quem é que vai ter a falta de caráter o suficiente para dar mídia? Cara, nesse caso aí eu não duvido nada do Brasil, entendeu? O goleiro Bruno tá num time e tá namorando de novo. Então eu não duvido mais nada do Brasil, entendeu? Tu te lembra daquela Elisa, não vou lembrar agora do nome da mulher, que ela esquartejou o marido, que era médico, há uns anos atrás, daqui a pouco eu procuro e trago o nome dela. A Netflix está lançando um documentário da vida dela. Cara, no caso assim, ela, eu acho errado. No caso do Bruno, eu concordo que ele é um marginal, concordo. Porém, o caso do Bruno ainda é um pouco diferente. Porque o caso do Bruno, até hoje, não teve as provas que ligassem ele diretamente com o crime. Então, ainda assim, tem uma brecha para dizer que ele pode e tudo mais, mas mesmo assim, cara, é que é complicado, porque eu penso, cara, como que uma mulher, depois de todo o escândalo que deu, consegue dizer, eu vou casar com esse homem? Mas, enfim, e o cara, para mim, deveria estar preso. E aí entra uma outra indignação minha. Porque os movimentos que defendem as mulheres, se eu estiver errado, alguém me corrija. Pode mandar mensagem para o 999125892 e dizer, isso não aconteceu, tem isso aqui. Mas eu não vi nenhum movimento que defende as mulheres fazendo qualquer gritaria para defender a mulher após o caso de agressão desses. Eu não vi.
e queria ter visto, porque nessas situações, os movimentos que defendem os direitos das mulheres deveriam entrar e ir para a rua se fosse preciso para esse cara estar preso. Porque o mínimo é um movimento que defende o lado feminino querer exigir a justiça por todas as mulheres. Sim. Ainda mais em um caso como esses. Eu não vi acontecer, como eu disse, se eu estiver errado, o Eduardo também disse que nós conversando com ele também não viu. Então assim, se teve, alguém manda mensagem pra cá e me diz, isso teve aqui, ó, tem um movimento X aqui que fez isso. Mas cara, esses movimentos eram pra estar na rua pedindo a prisão desse cara. O povo sai pra rua por tão pouca coisa, vão pra rua pra brigar pelo que é justo, cara. Esse cara tá preso. Esse cara não tem mais trabalho mostrar que aí sim tu consegue mostrar para a sociedade, no caso desses movimentos, que ó, se tu fazer isso, acabou a tua carreira. Tu não é mais aceito, não pode mais haver a injustiça. Sim. E eu particularmente não vi, foi uma coisa que me indignou um pouco. Que eu não vi. É uma coisa que te dá asco, né, cara? Uma coisa que não dá pra entender, assim, o cara bater daquele jeito. E, assim, sobre os movimentos aí que tu não viu nada, não viu nem vai ver. Porque hoje, é como a gente sempre fala, hoje algumas pessoas ainda falam aquele mantra que não existe direita e esquerda. Eu não dou bola para direita e esquerda, isso aí é bobagem, isso aí é teoria da conspiração. Hoje tudo na mídia é pautado por direita e esquerda. Hoje todos os movimentos são pautados por direita e esquerda. Hoje se tu fizer uma coisa e se tu for de uma ideologia de direita, uma militância grita. Se tu for uma ideologia de esquerda, uma militância de direita grita e a outra se cala, isso é normal, entendeu? O Brasil virou o país do absurdo, o país das coisas que não tem lógica. O que tu vê no Face, na internet, né, em geral, na TV, são coisas que não tem lógica. Né? Então, é difícil até de explicar, cara. É difícil até de tu comentar esse caso, porque tu não tem o que dizer. Se tivesse alguma coisa de lógica, tu falaria assim, não, ele bateu por causa disso. Mas não tem. Ele bateu para defender a própria vida porque ela estava armada. Exato. Ok. Exato. Autodefesa. Não tem. Mas não tem, cara. A mulher nitidamente apavorada. Os vídeos vazados não é de um dia só. São de vários. Ou seja, todo dia o cara pega e a mulher ameaça matar ele. Então, cara, são coisas que assim não dá para entender. E como eu disse, eu não consigo entender os movimentos. Não tá na rua gritando para esse cara para injustiça não ser feita e para que a justiça seja feita no seu devido ponto. É por isso que eu falo, eu sempre digo para todo mundo, eu não tenho problema com movimento algum, sendo de direita, sendo de esquerda, independentemente de ideologia política. Eu não tenho problema com movimento nenhum. Porém, eu só acho que o movimento, independentemente se ele é de esquerda ou de direita, ideologicamente falando sobre política, ele tem que seguir um padrão e tem que ser imparcial, independentemente do caso e da situação. Se o movimento de direita defende isso, então que defenda todos os casos que foram relacionados a isso. Se o movimento que é de esquerda defende isso, então todos os casos relacionados que sejam feitos. Agora, sabe o que eu penso sobre isso aí? Eu penso, sinceramente, que os dois movimentos, tanto de direita e de esquerda, tem que acabar. Quem tem que agir nesse caso é a polícia. O judiciário tem que deixar a polícia agir, não soltar, cumprir com a lei. Foi agressão à mulher, foi agressão, foi em flagrante. Tá? Ela gravou, ela filmou, ou seja, ela produziu provas incontestáveis, não tem o que falar. Então, os movimentos que se explodam,
entendeu? O movimento de direita falando, o movimento, porque assim, ó, o que acontece? Nesse caso foi uma mulher, né? Ele não matou, então não foi feminicídio. Nesse caso, se fosse um cara de direita, seria tentativa de feminicídio. Como não foi, foi um cara sei lá qual é a ideologia desse, também nem me interessa, mas não foi um cara de direita batendo, então se calaram. A direita, o que vem e faz? Faz isso que a gente está comentando aqui, que a esquerda não dá um pico, entendeu? Então, pra mim, cara, eu acho uma coisa extremamente chata esse negócio desses movimentos. Por exemplo, se acontece uma coisa com um homossexual, aí vem a militância toda, inventa coisa, aumenta, entendeu? Às vezes nem acontece, mas aumenta e distorce. Isso eu acho problema, porque daí entra num ponto assim, quando é um cara homossexual que é policial, por exemplo, mesmo movimento exato, todo, exato. é por isso que eu digo. E nem precisa ser policial, se ele falar que é de direita, acabou o mundo. Assim, então para ele não. Assim como, querendo ou não, a gente também tem movimentos de direita que também são do mesmo sentido. Se o cara for de esquerda, o movimento nem fala nada. Exato. Deixa passar. Por isso que eu te digo, o Brasil perdeu o senso de justiça para ficar debatendo esses movimentos midiáticos. Isso aí é só de rede social, cara. Isso aí só serve para alimentar a rede social. Por quê? Porque tu não vê essa militância indo para a rua. Tu não vê essa militância indo para frente do apartamento do cara. Tu não vê essa militância indo para frente da delegacia para protestar. É só no Facebook. E sabe o que é pior? Aí às vezes aparecem umas pessoas que são um pouco burras, eu acho. Eu não sei explicar. E aí eu digo, não digo por ideologia, eu digo por pessoas mesmo. Hoje mesmo eu vi que o Gabriel Monteiro, que é vereador do Rio de Janeiro, entrou com um pedido lá contra o cara. Um dos primeiros comentários na publicação dele era um cara perguntando, cara, o que tem a ver o Rio de Janeiro com o Ceará? Porque o DJ mora no Ceará e o Gabriel é do Rio de Janeiro. Eu fiquei, cara, não, esse cara não fez essa questão. Ele não perguntou isso. Ele não perguntou isso. Cara, crime é crime, independentemente se foi lá em São Paulo e um juiz do Rio Grande do Sul que quis tomar as dores para que fosse feita a justiça, vai ser feita a justiça, não interessa. Ainda mais quando há denúncia. Ou seja, o Gabriel, no momento que ele faz a denúncia no Rio de Janeiro, o próprio Tribunal do Rio de Janeiro pode entrar no caso porque há uma denúncia feita no Estado. Simples. Isso eu não sei te dizer como é que funciona, mas eu acho que ele poderia ter feito uma denúncia para o Ministério Público do Estado. Ele fez para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas é que daí entra aquela outra questão, o cara é artista. Então, querendo ou não, o cara roda o Brasil todo. Não adianta. É um covarde. Mas... Agora, deixa eu tocar só num ponto que é muito importante, tá? Que assim, ó, alguns falam que é teoria da conspiração, outros dizem que é porque o Olavo de Carvalho é louco, tá? Eu tô lendo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Eu acho que é... Comecei a ler. Eu acho que eu te mandei o link, né? Não foi? Não pegou? Me mandou uma página. O PDF. O Olavo de Carvalho, cara, ele é um filósofo que ele consegue criar textos atemporais. O que são textos atemporais? Que se encaixam em qualquer momento. Ele escreveu textos, artigos ali, que foi o que gerou esse livro, no ano 2000, em 98, em 2002. Eu comecei a ler esse e o Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições eu pretendo ler. Esse tu tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque esse aí não é... Mas assim, ó, o Olavo de Carvalho é um cara que tu lê as coisas dele, tu começa a entender o porquê ele é quem ele é, entendeu? E porquê ele é tão odiado pela esquerda. Porque ele decifra o ser humano como poucos que eu já conheci, entendeu? Então, quando ele falou, há muitos anos atrás, que a esquerda
estava desconstruindo a família, estava desconstruindo os valores morais da sociedade, principalmente da sociedade cristã. Ele estava falando, ele estava prevendo que esse tipo de coisa aconteceria. Ele estava prevendo que o valor humano seria, assim, seria diminuído de uma forma devastadora. Entendeu? E uma sociedade sem valores morais, sem respeito ao próximo, sem valor humano, ela acaba virando nada, que é o caso que a gente vai falar daqui a pouco. Duas nações. Então, esse caso desse cara que ele agrediu essa mulher desse jeito, tu vê nitidamente que é um cara que cresceu sem valores morais. Né? Um cara que cresceu não tendo aquele valor com uma mulher. Ele não consegue diferenciar, ele não consegue dosar a força dele. Entendeu? Então, ele já dizia, o Olavo de Carvalho já dizia, a sociedade que destrói sua base moral está fadada à decadência. Uma das provas disso, em frases, é o fato que, há algumas semanas atrás, a gente viu pessoas basicamente chamando um marginal chamado Lázaro de coitado. Exato. E essas mesmas pessoas nem se pronunciaram sobre um caso de agressão a uma mulher inocente. Exato, é exatamente isso, cara. É exatamente isso que a gente vê. E outra coisa muito importante também, pode parecer bobagem, tá? Mas vem muito da parte da sexualização do ser humano. Tu já notou que parece que esses grupos progressistas, eles têm a necessidade de feminilizar o homem e masculinizar a mulher, para logo ali na frente acontecer esse tipo de aberração. Por quê? Porque o momento que eles começam a botar na cabeça do ser humano que homens e mulheres são iguais, esse cara parece dar uma porrada numa mulher. Porque já ficou intrínseco na cabeça dele que ele é igual a ela. O doutor Alessandro Loyola, muito bom doutor, inclusive. O doutor Alessandro Loyola, em uma das suas especialidades, eu também estudei sobre isso, mas o doutor Alessandro Loyola, ele fala uma coisa, ele fala muito isso, e é uma coisa que é muito simples de entender. Por causa dos hormônios masculinos, o homem, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai, teoricamente não, na prática, ele vai sempre ter uma desenvoltura melhor. Ou seja, tu pode ter... Fisicamente, por isso. Fisicamente. Tu pode ter um homem de 1,70m com 70 quilos do lado de uma mulher de 1,70m com 70 quilos. Mesmo assim, os ossos dele vai ser mais largo e a força bruta dele, por causa do hormônio, vai ser muito maior do que a da mulher, mesmo eles tendo a mesma altura e peso. É simples. E aí, quando a sociedade esquece disso, acontece uma situação dessa. E não só a questão hormonal, né? O nosso corpo é diferente. O nosso bíceps, o nosso músculo, o nosso osso, o nosso sistema cardiovascular, ele é feito para ser mais resistente do que o da mulher, porque vem lá desde os primórdios. Quem caçava era o homem, quem ficava na caverna cuidando da prole era a mulher. E exatamente. Então não tem como tu, assim, dizer que um homem vai ter a mesma... Claro, assim, ó, vamos pegar um caso. Uma mulher treina artes marciais há muito tempo, é faixa preta, ela não sei o que. Exatamente. Ela fez musculação, ela é um pouquinho acima da média feminina e pega um cara abaixo da média masculina. Aí tu pode ter um confronto, entendeu? Não que vá transformar isso aí, que necessariamente tem que fazer esse confronto para provar, mas o homem, ele por natureza, ele é mais forte. Tu quer saber uma coisa?
uma coisa curiosa sobre isso aí que a gente está falando, essa questão dos homens, das mulheres trans no esporte. Foi exatamente sobre isso que o Dr. Loyola fala. Exatamente. Sabe quem é que fala muito bem sobre isso também? É a Ana Paula Henkel. Ela se especializou nisso aí, porque ela está fazendo uma campanha nos Estados Unidos contra isso. Tá? Por quê? Porque tem uma lutadora, ou um lutador, entenda como quiser, homem, virou trans e pegou uma mulher no octógono e mandou para o hospital. É massa. Entendeu? É exatamente isso. O Dr. Alessandro Loyola ele fala uma questão exatamente do ponto que ele diz por que essa necessidade, ele fala, aí são palavras dele, ele fala em militância, essa necessidade de militância de um homem entrar por uma categoria feminina por identidade de gênero. Ele disse, mas por que tu não vê as mulheres que são homens entrando nos esportes masculinos? Porque se são iguais, então a mulher pode entrar para lutar com o Anderson Silva, com o Conor McGregor, com o Joe Jones. Exato. Por quê? Porque se ela se tornou um homem, no caso, a mesma situação ela poderia entrar ali tranquilamente, assim como o homem entra para a mulher. E não dá. Eles recebem carga hormonal, recebem... A carga hormonal é muito maior. O homem, cientificamente, ele é preparado para esvaziar e encher até o próprio pulmão na respiração mais rápido que a mulher. E o coração do homem é maior, né? Então ele bombeia mais sangue, ele consegue fazer a troca de oxigênio muito mais rápido que da mulher, né? Então por isso que tu não vai ver uma mulher pode ser a melhor atleta mulher e o melhor atleta homem. Nos 100 metros rasos, o homem vai ganhar sempre. Não digo nem isso. Gente, tem muita gente que me critica. Eu não sou contra o futebol feminino, inclusive adoro futebol feminino. Meu time mesmo, que eu torço de coração, que eu sou corintiano feminino, ganha tudo que joga. Comemoro junto. Só que uma coisa é fato, a Marta pode ser a melhor jogadora do mundo, mas ela não chega perto, não vou nem botar o Messi na jogada, que é o melhor do mundo. Ela não tem a mesma habilidade, a mesma força física de um cara que não vamos nem botar o Messi, que deixa exagero. Mas um cara, sei lá, deixa eu pensar um cara mais ou menos, para mim que seja mais ou menos, um Harry Kane da Inglaterra. Que não, para mim não é um super craque, mas é um cara bom. E mesmo assim, ela joga muita bola, mas se comparar, não dá. Biotipo é diferente, força física, velocidade, tudo é muito diferente. E tu vê assim, ó, no caso da Marta mesmo, ela é diferenciada, ela tem um diferencial entre as mulheres. Porque como o futebol feminino não tem toda essa tradição e não tem toda a bagagem do masculino, não deu nem tempo para criar super jogadores no nível que está o futebol masculino. Né? Então ela se destaca no futebol feminino por isso. Mas se pegar a Marta e colocar no feminino, não tem muito, sabe? Vira comum. Se tu botar a Marta no masculino, dependendo da onde tu colocar a Marta no masculino, se botar em grandes clubes, por exemplo, a Marta vira abaixo do comum. Porque a intensidade é muito maior. Fora o fato que, assim, eu não consigo me lembrar de cabeça uma goleira, vamos citar de quem defende, que tenha uma altura parelha com a altura dos goleiros homens. Por exemplo, tu tem um goleiro do meu time mesmo, o Cássio, que tem 1,95, 96 de altura. A envergadura dele é gigantesca, ele quase tapa o gol. Tu vai olhar o futebol feminino, basicamente todas as goleiras têm uma certa altura, ok, mas são muito baixas comparadas aos goleiros masculinos. Então, e se tiver a mesma altura, não tem a mesma desenvoltura. Tem suas diferenças e não adianta dizer que não, porque isso é científico. Isso não é questão... É da natureza humana, né, cara? Isso não é questão de achismo, de ideologia, não, isso é ciência. É a mesma coisa. Tu pode dizer
E isso aqui não é preconceito também, né? É ciência, assim, é biologia do ser humano. Tu pode falar o que for, tu pode fazer o que for no corpo. Cara, um homem nunca vai gestar um filho. Nunca. Eu lembro de um vídeo antigo de um Roda Viva com o Enéas Carneiro. Doutor Enéas. Exato. E ele falava sobre a homossexualidade, né? E teve um determinado momento lá que o repórter perguntou para ele. Eles estavam comentando ali sobre o XX, XY, ele estava explicando, porque eu gostava disso, né? Então eu aprendi em cada entrevista dele, né? Então o repórter, ele falou que nunca iria acontecer, porque o XX, XY explicou toda aquela parte da biologia. O repórter olha para ele e fala assim, mas com o avanço da tecnologia, da ciência, e ele falou, meu Deus do céu, por mais que avance, os cromossomos sempre vão ser os mesmos. Tu não vai mudar a biologia humana. Eu poderia entrar nesse assunto avanço. Poderia entrar nesse assunto aqui e trazer uma explicação, mas trazer uma explicação ao ponto do povo de fato entender, eu vou tirar o programa todo. Exato. Então tu fala, esqueça, nunca vai acontecer. Não tem como. Que a minha visão, o cara se sente uma mulher, quer se tornar uma, ok, está no direito dele como cidadão. Ponto. Só que tem que ter uma coisa na cabeça. Ele poderá ser uma mãe depois de ter virado mulher, porém um filho adotivo. Porque de ele gerar um filho, não rola. É por isso que no Brasil não está tanto assim, mas eu vejo muito, em muitos casos na Europa, nos Estados Unidos, que eu também, nesse ponto eu também não consigo. Mas da mesma forma, se tu for olhar cientificamente e biologicamente, foi feito da mesma forma que um homem e uma mulher comum vai fazer, enfim. Bom, mas enfim, a gente vai para um breve intervalo musical aqui, daqui um pouquinho voltamos falando sobre Cuba, que está acontecendo algumas coisas aí, então a gente precisa comentar, e está nas mídias, e sobre a Venezuela também, que é uma coisa que saiu semana passada, alguns dados, e a gente também precisa comentar sobre isso. Enfim, daqui a pouco a gente volta com mais programa Radioativo Podcast por aqui. Quem quiser, mande sua mensagem para o 99912-5892 e daqui a pouquinho a gente estará de volta. Cara, não adianta. Às vezes o povo acha que é militância, se estranha, é ciência. Você vai estudar ciência, cara. É ciência! E aí, pessoal, estão gostando? Deixa o comentário embaixo aí, compartilha para nos ajudar, compartilha para dar relevância aí engajamento na live. Agora a gente vai comentar sobre o que está acontecendo em Cuba e sobre a pesquisa que saiu na Venezuela de, uns dizem 92%, outros 94% de pobres e 79% de pessoas na miséria em Venezuela. Isso, para vocês terem uma ideia, essa galera que está comandando em Cuba e que está comandando o governo na Venezuela é a mesma galera que a mídia quer colocar no governo daqui do Brasil. Então, vamos pensar e daqui a pouco a gente conversa sobre isso. A gente está melhor, dá umas quedas, mas... Tá melhor aí. Deu 87. Agora já está em 70 e poucos. Ô Alessandro, não é só quinta-feira não. Sábado, se não me engano. Não, sábado. Sábado. Sábado também estava complicado. E a internet varia bastante, né? Ela oscila bastante. Eu não sei se é o aparelho, se é
os equipamentos ali que sugam muito, não sei o que é. Mas o meu computador também é uma carroça, então tudo atrapalha. Quem quiser mandar comentário aí, pessoal, comenta embaixo sobre Cuba, sobre Venezuela, que a gente comenta aqui, que a gente lê o comentário ao vivo. Reforçando, então, aproveitar que está no intervalo, a nossa campanha de arrecadação de alimentos do asilo estava de vento em popa, mas não frouxe, principalmente aquela parte de higiene pessoal. Quem puder levar fralda geriátrica, aproveita que no entorno ali do asilo é cheio de supermercados. Supermercados. Eu não sei se tem geriátrica no supermercado, tem? Não, mas tem as farmácias São João ali na volta. Isso. Tem a São João, tem aqui, mas assim eu não sei qual é que colocaram aqui na frente do Tística. Tem na Cinco Esquinas. São João. Naquele prédio novo que fizeram ali. E mais abaixo ali, Costa. Mais abaixo, São João. Se eu não me engano, é outra São João que tem ali. E tem, mais abaixo ali na esquina, tem a H-Pharma. Então, comprem fraldas geriátricas, levem lá para eles. O pessoal está precisando. Os voluntários que faziam a mão de obra lá, eles fabricavam as fraldas ali mesmo no local, não estão podendo ir, em função de ser do grupo de risco, não estão saindo de casa. Então está complicada a situação. Levem alimentos, levem fraldas. Tá? Quem não quiser comprar nada, quiser doar dinheiro, eles também aceitam lá. Passa lá e larga R$20, R$10, tudo é bem-vindo. Eu acho que a gente vai fazer uma ação, não sei se nesse sábado, vai conversar com a galera para a gente poder fazer a ação, fazer uma função aí, fazer uma arrecadação ao vivo. Que seja durante a tarde. No sábado da tarde. Porque amanhã de manhã eu estou na rádio, não posso comparecer, eu quero ir lá. Já não. Tu pegou essa pauta? Eu não vou falar aí. Tu separou alguma coisa? Eu tenho os dados aqui, eu tenho alguma coisa que eu compartilhei hoje também. Eu fiz a publicação no status, cara, do WhatsApp. Gente que eu nem sabia que concordava com a direita. Tirando o print do meu. É que eu fiz uma publicação no Facebook compartilhando a publicação da Carla Zambelli e botei um texto. 96%, não é nem 2, né? 96%. E aí eu peguei e eu escrevi um texto em cima. E aí eu botei no meu status do WhatsApp a mesma coisa. Gente que eu nem sabia que concordava, tirando print da minha publicação e repostando. Não só de Cachoeira, do lugar todo, de boa roda. Louco. E é tão fácil entender, cara, é tão fácil a gente olhar ali, ó, um ano no futuro, cara, pelo amor de Deus, olha para Cuba, olha para Venezuela, olha para os outros países aí que tem ditadura e vê o que aconteceu, e os caras estão tentando colocar o PT no poder de novo, cara. Não, me dá um desespero, uma tristeza, isso não dá para entender. Ah, tá louco. Cara, não tem explicação. Tem explicação. É que nem eu conversei com um cara hoje, que eu não vou citar nomes, mas que eu conversei com um cara mais cedo. Ele mesmo falou, ele disse, cara, tem algumas pessoas que parece que botaram uma venda no olho. Exato. Porque não, cara, não dá, cara, não dá. Não tem, é o que a gente estava comentando aí desse cara que bateu na mulher. Bateu daquele jeito, né? Parecia um animal. Como é que tu vai explicar isso aí, cara? Não tem. É que nem esse mesmo cara falou pra mim assim, não, o pessoal da esquerda quer eleger alguém, elege, sei lá, um cara do PSDB, que por mais que seja de esquerda, não é tão radical. Não, pelo menos não vira uma ditadura. Não são a favor desse comunismo, mas não, querem. Quem apoia, quer. Cara, e o que eu falo ainda na minha visão, o pior de tudo
é ter pessoas querendo eleger um cara investigado, julgado por corrupção. Ainda usando aquele discurso do roubou, mas fez. E aí tu pergunta para a mesma pessoa que usa esse discurso. Isso aí dá vontade. Não, aí tu pergunta para a mesma pessoa que usa esse discurso. Tu pergunta para ela, tá, então faz então o seguinte, se eu for lá arrumar toda a tua casa, mas limpar o que tu tem no banco, eu tô livre, porque eu roubei, mas eu fiz. Já. A pessoa já discorda, mas é o que tu tá alegando, é o discurso que tu tá alegando. Que o cara fez, ele pode roubar, é isso. É aquela falsa sensação de ter, né? Porque assim, e eu não consigo aceitar uma ideologia dessa. o que o Lula fez foi uma coisa de irresponsável. Ele fez um populismo irresponsável. Aqui, ó, isso aqui, tá? É uma montanha de dinheiro. E aqui são as pessoas. Ele pegou daqui, você toma aí, compra um carro, compra uma casa, sabe? Claro que fez por intermédio dos bancos. Ele largou essa montanha de dinheiro no banco e falou, dá para eles aí e cobra o juro alto. 14% ao invés de 3%, 4%, deve estar hoje. As pessoas ficaram com a sensação que na época do Lula eles conseguiram comprar aquilo ali. Mas estão tudo afundado nesse preço. Exato. Eles não conseguiram entender assim, opa, eu tenho crédito, mas crédito não significa ter dinheiro, ter condição de pagar. É que tu pode comprar. Exato. Mas se tu vai pagar é outra história. Exato. Tá? Então eles trocaram uma... E o que é pior, esse povo que defende isso não lê. É o povo que não lê. Cara, eu tô lendo uma Meu, Nelson Rodrigues matou essa charada. Entendeu? Ele matou essa charada. Os idiotas vão dominar o mundo. Não por competência, pela quantidade. Eles são muitos. Eu tô lendo, eu não vou citar todos, mas eu vou citar 4 livros que eu tô lendo. A Mentalidade Anticapitalista, que explica um pouco sobre isso. A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro. Isso é mais ou menos, mas explica. A Mente Esquerdista e A Lei, porque a esquerda não funciona. Tudo que tem esses livros aí é e-book. Tudo é e-book. Que eu tenho que eu salvei. Consigo te mandar se quiser pra ler. Eu tentei ler o PDF. É. Não, então não. Aí eu abro no computador. Eu estou lendo aqui o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. Estou com esse. Cara, a leitura do Olavo de Carvalho assim, é uma coisa fora do comum, né? Fora do comum. Eu tô também com. Eu tô também com o livro do Alexandre Costa, Introdução à Nova Ordem Mundial. Um livro muito bom. É isso que tu comentou aí, isso é a base, né? É a base. Muito bom. Tudo isso, eu vi todos esses assuntos aí nas aulas do COF, do Olavo. Então, assim, eu ia trabalhar com foto, eu ia fazer manipulação, né? Fazer os trabalhos da foto, tratamento. Botava o fone de ouvido e ficava escutando bem falando. Horas e horas. Escutava. Audiobook. Eu escutava na verdade os vídeos, eu escutava. Eu botava um vídeo, eu rodava e ficava escutando. O Olavo de Carvalho é assim, ó, ele é um filósofo que se tu ouvir ele falar, é legal. Se tu ler, tu vê que ele se preocupa em fazer tu entender, mas de uma forma extremamente inteligente. E assim, ó, ele fica flutuando ali entre
a pessoa que precisa ter muito conhecimento para entender e a pessoa que não precisa ter conhecimento nenhum, basta ler. Entendeu? Isso que é o legal do Alan. É muito bom. E ainda bom que eu estou entrando uma vez por semana em conferência com o Alan, né? Onde é que é isso aí, meu? Então, no Twitter. Twitter tem uma nova ferramenta agora. Ele tinha um. Tentaram emplacar aí no mercado um aplicativo que era tipo 138. Tentava lá e alguns falavam. Eu acho que é tipo essa ferramenta aí. É basicamente só que quem cria a sala da conferência decide quem pode falar. Isso, exatamente. Eu não sei se tinha um nome, um outro nome, eu não sei, não era no Twitter. Twitter deve ter pego a ideia. Com o Alan. E nossa, acrescenta um monte. O cara tem umas ideias loucas. E... Cara, essa galera aí lê bastante, né? Lê demais. E assim, ó, é uma galera que tu pode escutar e acreditar. Uma galera honesta, né? Ele, o Ítalo, o Max, o Constantino, Lacombe, Fiuza. Siqueira também é bom, só que o Siqueira. O Siqueira Só que o Siqueira ele é assim, ele é bom e consegue fazer cômico ao mesmo tempo que ele é bom. O Siqueira é um cara povão, entendeu? O Siqueira não tem cultura que nem os caras têm, não leram, mas ele conhece a vida, ele sabe o que é certo e errado. E o Siqueira, ele é natural da mesma cidade da minha esposa. Ele é literalmente no interior de Pernambuco. Sim. E virou o que se tornou. É o jornalista com maior audiência do Brasil aí. Não tem outro. E humilde, não quis sair de lá. Não quis sair da Amazonas. Levou até o SBT para não sair de lá. Não, a Rede TV queria levar ele para São Paulo. Para São Paulo. Ele só faria se fosse lá. Aí fizeram toda uma mega estrutura para botar ele lá. Porque é ruim trazer o sinal de lá para cá. É engraçado, o cara é engraçado. Assim, aí eu acho às vezes que ele exagera, ele passa um pouco do limite, mas beleza. Agora ele passou por aquela questão lá do Burger King e tá levando. Não sei o que vai ser. Mas ele já declarou, isso não tá nem aí. Quem ficar, ficou, quem não ficar, não faz falta. Não, mas é a multa que ele levou, mas parece que processo, mas 10 milhões. Mas parece que ele não. Parece que ele ganhou o processo. Ou não correu ainda. Botaram agora no MP. Vai acabar não dando nada. Tomara, né? Não vai dando nada. Vamos lá? Vamos. Estamos de volta com o programa Radioativo Podcast nesta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Deixa eu ver se eu consigo ver a temperatura. É 15 ou 16 graus, está aqui dentro. Está um pouco fresco agora, já fez mais calor durante o dia. Agora está um pouco mais frio. Mas enfim, nós aqui com fome. Nessas horas falta um patrocínio do iFood. Vou contar para vocês. Hoje, sem patrocínio, é só o Si. É só o Si quando eu chegar em casa. Não, Seafood. Só quando eu chegar em casa, cara. Que é dia sem graça. Meu Deus. Falando em piadinha, vou ter que decorar umas piadas pra gente contar pra preencher esse espaço, essa lacuna. Cara, deixa eu ver aqui. E aí, quer ir pra Venezuela ou quer ir pra Cuba primeiro? Não, eu vou pro Venezuela aqui do lado. Mais perto. Eu vou não, né? Deu luz incrível. O Venezuela do jeito que tá, nem louco. Eu tenho um dado para te dizer que a Zoe Martins falou ontem. Hoje eu ouvi ela falando. Mas introduz aí o Venezuela que a gente falou. Pobreza atinge 96% dos venezuelanos. Pobreza
está atingindo a pobreza, de forma geral, pobreza, está atingindo 96% dos venezuelanos. Desses 96% que estão na pobreza, 78 ou 79% estão vivendo na miséria extrema, é literalmente na miséria. O salário mínimo da Venezuela está em cerca de 3 dólares. 3 dólares. Vamos trazer para o real, 3 dólares, está 5 dólares? 6, não sei, está 5, vamos arredondar que tem 5. Deve estar 5, 4,90 e poucos. Ou seja, o salário mínimo da Venezuela é 15 reais. Esse é o salário mínimo da Venezuela. Não vamos nem entrar. Mas 5,17. Está 15 reais. Não vamos nem entrar naquele assunto de basicamente já não haver mais cachorros na Venezuela. O povo para poder se alimentar. Era sobre isso que eu ia falar. Não tem cachorro nem gato. Não tem animal doméstico mais na Venezuela porque o pessoal comeu O tudo. povo no desespero da fome, depois de revirar o lixo. A gente viu várias matérias, vários vídeos de lá o povo revirando lixo, depois de revirar o lixo e aí acabar o que tinha no próprio lixo. Porque a Venezuela, porque assim, a grande mídia não mostra essas situações. Mas a gente sempre consegue ver um vídeo que algum venezuelano fez, que algum jornalista fez. Os caras estavam assando o cachorro na Venezuela. É triste falar isso. Tanto pelos próprios animais, quanto pelo ser humano. Os caras estavam assando o cachorro na rua, até para vender, para ver se tiravam algum dinheiro. Além de se alimentarem, estavam vendendo o cachorro assado na rua. Era tipo assim, tu tá caminhando aqui, tu passa na rua, tu vê o cara assando um cachorro numa churrasqueirinha na rua. Tipo, cara... E o que seria engraçado se não fosse uma tragédia dessas, é que o cara assa para vender para quem? O que tem mais isso? O cara tá cobrando o quê? Os 3 dólares de salário mínimo? O cara Tem. comprar um cachorro? Não tem para quem vender. Cara, assim, ó, a Venezuela colapsou total. E sabe uma coisa curiosa? 96%. Tá? 4% são o quê? 4% são jogadores de futebol. E alguns ainda não são de todos os clubes, tá? Que a gente já teve casos de, por exemplo, eu que sou corintiano, que eu vou falar dos times que jogaram contra o Corinthians, de virem, são venezuelanos e virem aqui para São Paulo, e os caras literalmente só têm a passagem de vinda e volta do time. O Corinthians tem que fazer uma vaquinha, comprar e doar a alimentação dos jogadores pós-jogo para eles poderem se alimentar de alguma forma. Já aconteceu de jogo lá na Venezuela, e isso o Corinthians fez, o Grêmio eu sei que fez, os jogadores fazendo uma vaquinha para ajudar com dinheiro. O pessoal que trabalhava não era nem dos clubes, o pessoal que trabalhava no hotel que estavam hospedados financeiramente. Então assim, é um absurdo a gente... Cara, já é um absurdo a gente imaginar um país chegar numa situação dessas. E é mais absurdo ainda a gente ver isso acontecendo. E um detalhe, não é 3 qualquer país. vezes mais absurdo a gente ver pessoas defendendo essas pessoas. Não é qualquer país. É a Venezuela, o país mais rico da América A Latina, Venezuela, antes desse socialismo se há implantar. uns bons anos atrás, a Venezuela era o país mais rico e tinha tudo para ser uma das maiores potências mundiais. Exato. Então, assim, essa galerinha que está nos ouvindo, que está vendo aqui na Vídeo Direito, que vai ver o vídeo depois, pensa 2 vezes antes de votar, questionem aquelas pessoas que falam que o socialismo é bonito, né? Pensem para que daqui uns anos não sejam vocês a estar comendo cachorro. Isso aqui não é nenhum, como é que pode dizer, nenhum exagero. Não é nenhum exagero. A Venezuela era um país rico, era um país próspero. A Venezuela exportava
chegou a exportar um tempo da sua existência até para os Estados Unidos. Exato. A Venezuela era multimilionária. Era multimilionária. E a Venezuela estava indo no caminho. A Venezuela estava indo no caminho para estar no mesmo patamar de Estados Unidos, de países da União Europeia, desses países de alto patamar. Agora vamos no... Cara, e dobrou tanto de uma forma, foi uma queda como se fosse um penhasco. Exato. Porque a Venezuela eles estavam subindo, no estalar de dedos eles caíram, despencaram. E cara, eu já nem sei, porque eu tenho medo de dizer que a Venezuela já está no fundo do poço, porque daqui um pouco surge um fato novo. Cara, no fundo do poço, os caras estão cavando para ver se não tem cadáver para comer, pelo amor de Deus. Assim, ó, o que aconteceu com a Venezuela? E se a gente contar aqui, né? Se a gente falar aqui, será que alguém vai acreditar que a situação que chegou a Venezuela também é culpa do Lula? Será que a galera vai acreditar nisso ou vai achar que é teoria da conspiração? Né? Porque por décadas, Olavo de Carvalho falava isso desde a década de 90. Foro de São Paulo. O maior risco da América Latina é o Foro de São Paulo, onde lideranças da esquerda da América do Sul se reuniam em São Paulo para articular a tomada de poder. Todos, praticamente, países, acho que todos, né, da América do Sul, a esquerda conseguiu chegar no poder. E por muito tempo, eles faziam a espiral do silêncio junto com a mídia, lógico, né? Dizendo que quem comentava, quem falava sobre isso era um teórico da conspiração, era um louco, era várias coisas. Um esquizofrênico. Exatamente. Então o que acontece? Se vocês botarem hoje, agora, no YouTube ou no Face e escrever Lula Foro de São Paulo, vocês vão ver ele falando do Foro de São Paulo. Se vocês entrarem agora na internet e escrever Foro de São Paulo, vocês vão ver o site da organização. E quem estava na organização? Lula, Fidel Castro. Hugo Chávez participou do Foro de São Paulo, das reuniões do Foro de São Paulo. Tá? Então, isso aí não foi assim uma coisa que aconteceu do nada, isso foi planejado. O Brasil, durante décadas, ou pelo menos durante, eu não sei, assim, não dá para comprovar o governo Fernando Henrique, mas as quase 2 décadas de governo PT, né? Não, eu digo financiamento. Que ele estava junto, sim. Mas com esses mesmos líderes. Mas assim, ó, eu não sei se tem alguma comprovação na contabilidade, por exemplo, do BNDES, como tem no período Lula. Eles fizeram porto, eles fizeram aeroporto, porto, fizeram ali, não é túnel, fizeram estação de metrô, né? E o que eles não fizeram no Brasil, eles fizeram nesses países. Para quê? Para lavar dinheiro. Ele ajudou essas ditaduras a se erguerem. O próprio projeto Mais Médicos, todo mundo sabe o que era o projeto Mais Médicos. 11 mil reais era para ser o salário do médico. 11 mil reais. Porém, o médico... E isso, gente, isso não é nem eu, nem o Eduardo, nem ninguém que está falando. Isso os próprios cubanos comentavam. Eu conversei com um cubano que era vizinho do meu. Eu conversei com alguns e o acordo deles foi 11 mil reais. E eles recebiam 3. Quando recebiam 3, o resto ia todo para o governo de Cuba. Aí tu pensa assim, tá, ia para o governo de Cuba. Então, se tu for ver a cidade, pelo menos a capital de Cuba, é uma mega uma metrópole. Cara, a cidade parece que parou em 1930. Cidade de Cuba, pelo dinheiro, pelos investimentos que foi feito, quer investir? Ok, tá? Parceria e tal, mas o dinheiro que estava indo, pelo menos a capital do país, era para ser um prédio novo. Não, cara, tu olha, parece literalmente o centro da cidade parece uma favela. Cuba tem um detalhe que eu não sabia. A Zoe Martins que falou isso aí há um tempo atrás. Cuba, a Havana, né?
caso, ela é dividida em duas cidades. Uma para turistas e para fazer matéria de jornal e para a mídia esquerdista do Brasil registrar, consumir. E a outra é para os cubanos. A dos cubanos tem carro da década de 50. Tem. São os carros mais novos que eles têm lá. Tá? A Cuba dos turistas é uma Cuba rica. Tanto que Cuba, Velozes e Furiosos 8, depois de muitos anos, uma produção americana conseguiu gravar em Cuba. Sim. Eles gravaram, porém a cena feita em Cuba está o Dominique Toretto com um carro antigaço, lógico, foi pintado, ficou bonito pro filme, mas porque uma das exigências do governo de Cuba era que nenhum carro americano poderia entrar dentro do país para gravar o filme. Eles teriam que usar carros, entre aspas, nativos. E aí tu olha os caras disputando racha lá, disputando pega, os carros. O carro se destruiu todo, né? Parece que já fizeram. É uns carros que, cara, tipo assim, não precisou nem gastar nada pro carro. Olha que o Wilson comentou aqui, ó, Ford de São Paulo foi fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula. Então, e aí é que eu vejo um Felipe Neto tweetando: vocês dizem que não sei o que, diz uma, porque em 16 anos do PT, eu não vou lembrar o tweet exato, mas ele meio que comentou que em 16 anos do PT, o Brasil não se tornou o que é Cuba e não se tornou o que é Venezuela, porque o PT não fez isso, porque o governo... Só que se for olhar a Venezuela, ela não se tornou o que é da noite para o dia. Cuba não se tornou o que é da noite para o dia. Demorou décadas. A Venezuela está na situação que está hoje em 2021, mas a Venezuela começou a decair lá em 1900, 1990, alguma coisa do tipo. Ou seja, para a Venezuela chegar no ponto que está hoje, foram no mínimo uns 30 anos. Ou seja, e querendo ou não, gente, se tu olhar o processo do que aconteceu na Venezuela, quando começou isso, porque a Venezuela está hoje, e se tu for ver o rumo que o Brasil estava tendo, com questão de desarmamento, com isso, com aquilo, é o mesmo rumo, as mesmas medidas. Só que não é da noite para o dia em que o presidente vai estalar os dedos e todo mundo vai ter que comer cachorro porque ninguém vai ter dinheiro para nada. Isso vai ano após ano, gradativamente, com decisões, e vai acontecendo. E uma coisa que tu falou que é importante, isso aqui não acontece da noite para o dia. A primeira coisa que se faz quando um esquerdista, um socialista chega no poder, primeira coisa, desarmar a população. O PT fez isso. Entendeu? Só que assim, o Brasil, ele não é nem Cuba, nem Venezuela na sua extensão e na sua multicultura. Né? Aqui nós temos povos que guerrearam. E ainda e se fosse preciso ir para a guerra de novo. Exato. E aí o Alan, eu estava numa convenção ontem, até mandei para o Eduardo, junto com o Alan Santos, e ele fala isso, a diferença é que no Brasil o pessoal consegue se estruturar. Em Cuba eles já estão de mãos atadas, eles não conseguem se estruturar, sabe? E a gente já vai entrar no assunto de Cuba também, pelo simples absurdo que Cuba está incomunicável. Eu vi um vídeo hoje, até não sei se não foi tu que publicou, mas eu vi um vídeo de uma mulher cubana que mora no Brasil. Não foi. Dela, não sei se foi a Carla Zambelli, eu não sei onde é que eu vi, mas ela falando que cortada a internet de Cuba e cortada o sistema de telefonia de Cuba. Ela disse que ela não está conseguindo ter contato com ninguém da família dela de lá, porque pela internet não pode e por telefone também não. Ou seja, foi a Zoe Martins que está aqui, que ela tem família lá. Não foi ela.
Foi uma outra mulher. Zoe Martins era aquela que foi assessora da Bia Kiss, depois foi para Joyce Hasselman, mas durou pouco. Ela estava presente ontem. Mas não, foi uma outra mulher. E tipo assim, gente, me desculpa, mas não dá para concordar com uma coisa dessas. E tem um detalhe no Brasil que é o porquê do PT não ter conseguido fazer o que o Chaves e o que o Fidel fizeram. Né? O PT não cooptou o exército, não cooptou os generais. Entendeu? Então, o exército brasileiro, confirmando as pesquisas de ser a entidade mais confiável no Brasil. O próprio exército, o argumento do exército não interessa se o presidente é de esquerda ou de direita, a gente está a serviço do povo, não do presidente. Porque se tivesse a serviço do presidente e não do povo, poderia virar uma ditadura na hora que o cara quisesse. Tá o Lula ou o Bolsonaro no governo e falar, bota tudo abaixo que agora é nosso. E é o que acontece na Venezuela. A Venezuela, querendo ou não, muita gente não consegue ter reação, apesar de quererem, porque as Forças Armadas como um todo, em sua grande maioria, são a favor do governo do Nicolás Maduro. Eles são condizentes com o governo do Nicolás Maduro. Ou seja, tu levanta a voz lá para dizer que é contra, sumiu. E tu vê, eu fui pesquisar aqui, a gente já estava falando ali do desarmamento, né? Tu vê que o povo americano pensa tanto nisso, que eles tiveram uma guerra sangrenta lá na revolução que eles tiveram com o reino da Inglaterra, que a segunda emenda deles fala exatamente sobre isso. A segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos protege o direito da população e dos policiais de garantir a legítima defesa, seja por meio de manter ou portar armas ou qualquer equipamento. Então lá, a população se armar é um direito constitucional e ninguém toca. Tu lembra, num dos últimos anos do Obama, que eles tentaram desarmar o povo? O que aconteceu no Texas? Eles se embretaram dentro de um rancho, né? Aqueles grupos armamentistas, e deram recado: venham aqui nos tirar. Os caras estavam armados até os dentes, cara. Entendeu? Então o que o próprio Estado americano viu que não ia dar boa coisa naquilo ali. Então, assim, às vezes a gente fala, né, em armamento, em armar a população, e o esquerdista e o militante já pensa que é para a pessoa sair matando todo mundo. Então, nos Estados Unidos, quem tem arma em casa, né, são os republicanos, eles colocam uma bandeira do Brasil na frente para sinalizar. E alguns, eles colocam placas na frente, porque lá não tem muro. Casa americana raramente tem um muro, grade, não tem. Então são os jardins e já entra na casa. Calçada, jardim, gramado e casa. Eles colocam placas lá dizendo a seguinte frase: para a sua segurança, não entre sem ser convidado. Sim. Essas são as placas que eles botam lá. Eles avisam as pessoas de fora. Os grupos mais radicais, porque lá é assim, tem uma bandeira que muita gente quer tirar e tudo mais, que é a bandeira dos Estados Confederados. Poderia ter sido a bandeira americana, mas sim, como não ganhou a batalha, acabou não sendo. E lá tu pode ter certeza. Se o cara tem, porque tem muita gente que bota a bandeira dos federados na porta de casa. Se o cara tem aquela bandeira na casa dele, tu não pisa na grama do terreno dele. É perigo o cara ter uma ponto 50 no cara. E tem, sabe? E tem, lá pode. E é tanto direito constitucional que eu vi um guitarrista que eu sou muito fã, que inclusive é o cara que toca a trilha aqui do programa, que foi guitarrista do Guns N' Roses há uns anos atrás. Ele postou uma foto que ele tem um arsenal em casa
Ele postou uma foto com o arsenal e tal. E eu fui ler os comentários. E um dos comentários o cara comentou que criticando dele ter arma. E o cara voltado, dizendo: primeiro tu lê a nossa Constituição, depois tu vem me criticar. Eu estou no meu direito de defesa, são minhas, e eu não uso para matar ninguém, eu uso para me defender. E eu vou continuar tendo. E é uma coisa tão lógica, né? Antes dessa, não digo nem do PT, mas ali, ó, década de 70, 60, até 80, as pessoas andavam armadas. Os nossos avós andavam armados. Meu avô contando para mim esses dias, comprava arma no boteco. Exato. Tinha aquelas, não era pochete que chamava, eu esqueci como é que é o nome daquela, da bolsinha, que tu abria ela vinha um coldrezinho dentro. Guardava ela ali, cabia o teu 38, o teu 32 ali dentro. E por que não dava... Por que a lógica da esquerda, mais armas, mais morte? Por que é o contrário? Porque as pessoas respeitavam mais. Só que assim, mais armas, mais mortes. Só que o que eu sou contra o desarmamento? Tu, cidadão de bem, independentemente se tu é de esquerda, se tu é de direita, se tu é de centro, se tu é... Tu, cidadão de bem, tu vai estar sem arma. Mas o bandido não entregou a arma dele. Isso aí é... O bandido não entregou. Então, tu não tem chance de defesa alguma. Prova disso, que esse marginal, que ainda bem que a polícia pegou, o Lázaro entrou numa casa, os proprietários não tinham arma, ele matou todo mundo. E o caseiro tinha. A sangue frio. Da outra tinha. Mas matou a sangue frio. Ainda estrupou a mulher, dona da casa, e depois matou. Aí que eu pergunto, eu recebi um vídeo hoje. Aí que eu pergunto se pelo menos o dono da casa tivesse uma arma, ele teria entrado, mas ele não teria entrado. Recebi um vídeo hoje no WhatsApp de uma mulher filmando, tá, a casa dela, com 2 vagabundos no chão, cada um com um tiro na cara, e o marido dela estava chegando, ela mostrou um corte de faca na coxa, os caras invadiram a casa, renderam os 2, pegaram a arma do cara, o cara era um ex-policial. O cara conseguiu tirar, porque eles prenderam, não é algema, chama, é aquela fita, prenderam os 2, né? O cara conseguiu se livrar, entrou em luta corporal, tirou a arma e matou os 2. O cara tinha uma arma em casa. Aí mas que é a teoria da esquerda, o, cara o bandido vai entrar, vai roubar a tua arma. Claro que pode acontecer, mas se o cidadão de bem não tiver uma arma, só tem uma coisa a acontecer. Não tem chance. É o que eu falo, esses dias eu falei, aí eu tô caminhando na rua, indo para casa, alguma coisa do tipo, aí vem um vagabundo e me para. O cara, provavelmente para me parar, ele vai estar armado com alguma coisa. Aí o que acontece? Eu não posso estar armado por lei. Ou seja, eu não tenho nem direito com treinamento, porque para poder ter uma arma tu teria que ter o treinamento, mas eu não posso nem assim pelo direito de me defender daquele vagabundo. Ou seja, eu fico ali literalmente torcendo para a boa vontade dele só pegar alguma coisa que ele queira e ir embora e não me fazer nada. Sim. E o que muitas vezes não acontece, mas o que acontece em Porto Alegre mesmo, minha tia morou em Canoas, minha tia e meu tio moraram em Canoas. Eles mesmos falaram, lá o cara parava para assaltava e falava, tá, agora tu vai embora, mas tu não olha para trás, se tu olhar para trás a gente mata. O cara caminhava meia quadra mesmo assim, quando dava o tiro. Cara, isso aí assim, não é nem só o risco do tiro e de morrer. Às vezes um cidadão desse, uma mulher mesmo, ela não se recupera psicologicamente nunca mais. Não. Ela tem o trauma pós. E fora o fato que assim, eu trabalhei para ter esse telefone, o pessoal da live deve estar vendo, eu trabalhei para ter o telefone. Sim. O bandido não fez nada, não sei chegar e me tirar. Isso aí é uma questão que vai longe, entendeu? Porque causa indignação na gente e parece que não tem quem faça, quem haja por nós.
Parece que o cidadão brasileiro está sozinho. Cara, não. Eu vejo muitos falando o seguinte, mas o dever de defesa é da polícia. Tá, mas a polícia não consegue se dividir em 50. Não tem como. Em 50. Não tem como. É por isso que o projeto, projeto não é, o pedido para a guarda municipal seria muito bom. Porque enquanto a guarda está cuidando das praças, está cuidando, a polícia consegue atender coisas que de fato são mais importantes. Por quê? Porque às vezes a polícia está atendendo um caso que, sei lá, como é que é o nome da pessoa? O Eduardo e a Angélica estão se pegando no pau lá, estão discutindo, aí a polícia vai lá atender. Como a polícia já está lá, nesse meio tempo tem um outro cara assaltando aqui. E a polícia está lá atendendo uma ocorrência que poderia ser uma guarda municipal indo lá para averiguar o caso. E a polícia atendendo o que é mais... Gente, não dá. Aí vocês pensam assim, ó, se dentro da cidade a gente já não, infelizmente, a gente não tem policial suficiente para tu ligar agora para a polícia e em 1 minuto a polícia está na tua casa, tu imagina quem mora para fora. Mas isso é uma narrativa, uma falácia, uma narrativa falaciosa da esquerda, tá? Que a polícia não... Quem deve proteger? Eu estou em casa e eu moro para fora. Eu vou ligar o 190, eles vão. Mas em quanto tempo eles vão chegar lá? É exatamente esse ponto que eu estou falando. Não tem como. Aí tu pensa assim, se dentro da cidade a polícia já demora, porque muitas vezes não tem policial suficiente para atender toda a população ao mesmo tempo. Outra, muitas vezes estão ocorrendo, estão atendendo alguma ocorrência. Então eles vão terminar de atender para depois ir te atender. E se dentro da cidade já demora, imagina para quem mora numa localidade para fora, para o interior. E outra coisa que confunde, a esquerda faz isso por gosto, tá? Essa confusão é por gosto. Que eles dizem que o cidadão não deve ter armas, que quem tem que defender o Estado é a polícia. O cidadão, ele não quer se armar para defender o Estado e para combater a criminalidade. Ele quer ter armas para proteger a si, o seu patrimônio e a sua família. Sim. Só. Entendeu? O resto é com as polícias. E fora o fato que assim, um doido, por exemplo, que nem o Lázaro, não ia passar nem na primeira linha não é nem no teste prático, é do teórico, para poder ter uma arma, então o cara não vai ter. Tu quer ver um caso onde comprova de forma cabal que armar a população não é o mal? Aqui em Cachoeira a gente tem um clube de CAC. Aqui em Cachoeira, se eu não me engano, esse clube tem 500 sócios. Tu já ouviu falar de um participante, de um componente do clube, de um CAC, disparar uma arma de fogo e ferir alguém? Em Cachoeira? Não tem. Um CAC, quando ele é parado pela polícia, ele obrigatoriamente tem que estar com a documentação todo em dia. E eles são pessoas da lei. Sim. Quando ele apresenta a documentação, toda a forma que tem um protocolo a ser feito, o policial automaticamente libera ele, já faz amizade, já começa a trocar uma ideia. Por quê? Porque o CAC, em caso de emergência, de urgência, de uma revolução, qualquer coisa, eles serão braços armados da sociedade. E outra coisa, cara, um CAC hoje, ele chega a ter mais instrução de tiro do que a polícia. Né? Porque quem liberou mais munições para a polícia hoje foi Bolsonaro. Porque a polícia antes tinha limitado a quantidade de munição. Né? Então tem tudo isso. Se o CAC está ali, se ele pode ter a sua arma legalizada, registrada, com treino, com psicotécnico, por que o cidadão comum não pode? E fora o fato que assim, aquela famosa frase, mas que é a realidade, a arma não mata ninguém. Exato. Quem mata é a pessoa, sem caráter, a menos que seja legítima defesa, ok. Mas quem mata é a pessoa. O bandido mata o cidadão de bem porque ele é mau caráter. A arma não mata. Se ninguém apertar o gatilho, ela não vai disparar. Exato. Então, é a mesma coisa que dizer,
que a pessoa então ela não pode dirigir, porque o carro também mata. E tu vê umas coisinhas assim tão besta, né, cara? Tão tacante, como é que a gente pode perder tempo respondendo umas coisas dessas? Tipo assim, tu tá debatendo com a Amanda Klein da vida, né? Que não tem como às vezes os entrevistados estão na frente dela e fazem uma carta, eu não acredito que ela perguntou isso. Eu vejo uns vídeos, o próprio Alessandro Viola, numa entrevista, que ela perguntava e ele já estava rindo da cara dela, assim, tipo, é uns absurdos. Tu olha para o Lacombe, que é jornalista também o Lacombe já baixava a cabeça, ria e balançava com sinal de não, tipo, não, eu não acredito. No programa de hoje o Paulo Porto comentou sobre as vacinas. Ele, como técnico, ela perguntou, ele comentou, ele respondeu. Ele falou assim, eu sou contra vacinar menores de 18 anos. Aí ela falou, tá, mas e esses menores de 18 anos não vão levar o vírus para casa e contaminar os idosos? Aí ele olhou assim, mas qual é a lógica qual é a lógica nisso que tu falou? Teoricamente esses idosos já devem ser vacinados. Já estão vacinados. Já estão vacinados. E só levarão a contaminação para casa se a vacinação deles falhar. Tu entende que ela não raciocina, ela faz umas perguntas sem lógica, sem raciocinar antes. Então é uma coisa que é muito difícil, cara. É muito difícil. Não, eu vi um vídeo dela hoje com um doutor, um virologista. Paulo Porto. Foi de hoje? Não foi de hoje, é um antigo. Não. Que ela batendo boca com o cara mostrando pra ela uma coisa. É o Zanotto? E ela acha que era. Bater boca deve ter sido com o Zanotto. Porque ela insistindo num argumento, numa narrativa, e ele mostrando com um documento que ela não era assim, que ela estava mentindo, e ele já estava explicando. Todos os outros jornalistas, Constantino, Lacombe, o outro que eu não lembro o nome, que também participa da bancada, todos já tinham entendido, e ela continuava na mesma narrativa, que ele isso, meu Deus do céu, cara. Eles tiveram que ir para um intervalo, porque não deu, o cara já estava de fato partindo para a ofensa verbal quase com ela, porque o cara já não estava mais aguentando dela sempre. Eu acho que foi no episódio do Paulo Zanotto, ele estava com parece uma blusa, só que vermelha. É isso, foi com ele mesmo. E aí, tipo assim, ele perdeu, chamou ela de mentirosa. Cara, não dá. E ele tentando explicar, e ela falando em si. E ele dizendo, calma, deixa eu explicar, pelo menos. O mundo tá assim, né, cara? As redes sociais estão assim, o Facebook tá assim, tu não pode falar as coisas mais, as pessoas se ofendem. E aí é que tá, as mesmas pessoas que tu não pode falar certas coisas, elas têm o direito de falar tudo. Exato, essa gurizada tá assim. Cara, a gente tá chegando aí pro final, eu queria comentar uma coisa bem importante, que é um vídeo que eu tentei colocar hoje, mas eu fiz uma burrada lá, não consegui, eu até estava fazendo o upload aqui. Vou colocar amanhã no ar, na página Vire Direito, no YouTube Vire Direito. Eu tenho um áudio, já te falei aqui, já comentei, já fiz vídeo sobre isso, de uma professora cachoeirense fazendo doutrinação em sala de aula. Tá? Essa professora, eu separei um trecho desse áudio, onde ela falava, nesse trecho, que Jesus é comunista. Com todo esse acontecimento que está ocorrendo hoje em Cuba, eu decidi pegar o trecho onde ela fala que Che Guevara era herói. E que o que eles fizeram lá, quem estragou foi o Fidel, porque o Che Guevara era maravilhoso, era um cara... Então eu fiz um vídeo e peguei trechos, peguei fotos do que ele fez, Che Guevara, porque Che Guevara era um cara que não suportava minorias. Só para deixar bem claro, eu acho que o Eduardo concorda comigo, mas a minha opinião é, por mais que tu seja um professor de direita ou de esquerda, tu não pode entrar dentro de sala de aula dizendo que Bolsonaro é perfeito ou dizendo que Lula é perfeito. Exato. A escola não foi feita para isso. Assim, ó, o grupo, aquele grupo que tentou implantar uma lei de escola sem partido, tá?
no fim acabaram enfraquecendo, infelizmente. Eles tentavam colocar um simples cartaz na sala de aula dizendo que por mais que o professor tenha a cátedra, ele não pode usar daquela, como é que eu vou dizer, daquela autoridade para manipular as pessoas com a sua ideologia. Então aí, nisso, já resume o que tu acabou de falar. Sim. Seja de esquerda ou seja de direita. Exatamente. Eu não posso chegar lá e dizer, pessoal, eu sou conservador, eu sou armamentista, a partir de hoje eu quero que vocês comprem revólver. Não é assim. O que o professor tem que chegar em sala de aula, ele tem que abrir livro, ele tem que pegar o seu plano de aula e passar. Ele não pode dar opinião do que ele sabe. Isso se aplica para tudo. É a mesma coisa assim, ó, se o professor ele é evangélico, católico, o que for, a religião dele, ele não pode, se no plano dele está dizendo lá que ele tem que ensinar sobre a teoria da evolução, não é porque ele, como religioso, acredita na teoria da criação, que ele tenha que deixar de passar. Ele tem que passar o que está ali, ponto. Exato. A criança ou adolescente, mais para frente, se ela quiser entrar numa religião e acreditar na teoria da criação, ou achar que uma combina com a outra, enfim, que é o meu caso, eu, pela questão religiosa, acredito na teoria da criação. Mas eu, como quem estudou física e estudou ciência, acredito na teoria da evolução. E eu, para mim, uma combina com a outra. Eu sempre digo, quando me perguntam sobre as duas teorias, mas as duas teorias não se batem. Se batem, porque a teoria da evolução, ela diz que o mundo, o universo, como a gente conhece, começou de um ponto X, chamado de Big Bang. E o que impede de esse Big Bang ter sido o que a teoria da criação fala, que é a criação de Deus do universo. A gente não estava lá para saber se foi, se não foi, então tu consegue combinar uma com a outra. Só que eu não posso chegar em sala de aula e falar isso. Se o meu plano está para fazer isso, é isso, cara. Esse é assim, ó, é eterna discussão entre fé e ciência, né? E eu acho que cada um tem que fazer tem que acreditar no que quer. Exato. E um que acredita em X não tem que ir lá e se meter no que acredita em Y. Por quê? Porque se essa pessoa acredita, ela dificilmente vai mudar de ideia. Ela já levou aquilo ali para a vida dela. Eu mesmo, eu não gosto de falar nessa questão ainda. Tu deve imaginar qual é o meu entendimento sobre criação e evolução, mas eu não vou discutir isso com alguém, eu não vou tentar mudar a cabeça. Se essa pessoa acredita que tudo que a gente tem hoje é obra de Deus, seja feliz. Se essa pessoa acredita, porque eu vi um documentário, tem na internet sobre a evolução, se essa pessoa vê aquilo ali e acha que tem uma certa lógica, beleza, acredita nisso aí. Até porque hoje não vai mudar nada. O ponto que eu sempre entro é do fato do seguinte: eu, como quem estudou ciência e como quem acredita na religião, o ponto que eu entro é: para que existe briga? Por que não pode uma conciliar com a outra, as duas fazerem parte de uma teoria, digamos só? Por que uma tem que estar certa e a outra tem que estar errada? Calma. Tu quer um exemplo disso? A própria cura do ser humano, ela começa hoje pela medicina, mas ela tem uma grande ajuda da fé. Sim. Porque se a pessoa acredita no médico, ele já começa a ter fé. Se ele acredita que Deus vai agir nele, ele libera no corpo um conjunto de hormônios, de substâncias que ajudam na recuperação do corpo. O cérebro cria. Exato. E emite o sinal para o corpo e vai ajudar na recuperação. Exato. Uma pessoa, quando está na missa e ela sente que ela está feliz, que ela está com bem-estar, provavelmente eu não sei bem ao certo se é
dopamina que libera do cérebro e a pessoa sente aquele bem-estar e ela acha que é Deus. E aí o que eu digo, e aí o que eu sempre falo, aí quando fala isso, mas então tá aí, ó, está provando que a teoria científica é a correta. São as duas. Só que eu digo não. Por quê? Porque nada impede de que a liberação da substância do cérebro para ajudar a pessoa a se curar não possa ter sido Deus no jeito mais simples de fazer com que a pessoa se curasse. De usar a própria parte da fisionomia esse debate é assim, eu sou cara de debater, né? Mas esse debate, ciência versus religião, é uma coisa que não vai ver eu fazendo. Eu sou muito mediador nesse ponto. Para mim, uma consegue conciliar com a outra. Eu eu sou bem cético para muitas coisas. Eu demoro para acreditar nas coisas. Tá? Tanto que na minha primeira participação aqui, eu falei assim, o que eu sigo em termos religiosos, o que é a minha vida religiosa. Eu acredito em Jesus, existiu sim, teve aquela trajetória e eu procuro seguir o que ele falou, o que ele sabe. Eu acho legal, acho bonita a história dele. Sim. Eu, quando era criança, eu fiz a minha comunhão, a minha crisma, fiz aqui na São José. Só que antes disso, eu ia com vizinhos meus lá para a igreja dos mormons. Cara, aquilo com 8, 9, 10 anos, aquilo me dava um bem-estar que tu não tem ideia. Ver. Eu ia jogar bola. Ler as histórias de religião, aquilo te dá um bem-estar. Para mim, religião é isso aí. É por isso que assim, eu tenho amigos, a gente está quase chegando no final, mas eu tenho amigos que são mormons, eu tenho amigos que são espíritas, e todos gostam de mim conversando porque eles literalmente falam, cara, tu sabe respeitar. Tu pode não acreditar 100% ou achar que a minha crença não é bem assim, mas tu conversa numa boa, tu não critica, tu não julga. Eu acho que a gente de fato tem que entrar numa era do mundo em que a gente tem que julgar menos e ouvir mais, entender mais as pessoas. Por que eu vou me incomodar com o Eduardo pela religião dele não ser a mesma da minha? Se ele se sente bem, é o que importa. Ponto final. Eu me sinto bem com a minha, o Eduardo com a dele, o Alessandro com a dele, ponto. O importante é cada um estar se sentindo bem, acabou. Mas enfim, antes da gente finalizar para falar ainda da questão que o Alessandro falou, que a gente estava falando na sala de aula, eu só quero citar aqui tu já deve ter visto, mas uma entrevista do Alexandre Garcia, que ele conta de um caso que aconteceu há bons anos atrás, que ele foi chamado para dar uma palestra para uma turma de jornalismo de uma faculdade. E aí o aluno perguntou para ele, os alunos perguntou para ele o que precisava ter no jornalismo. E aí ele fala ali os pilares dele e encerra dizendo, acima de tudo, o certo, a imparcialidade e o fato. Eles que na mesma hora, o professor daquela turma levantou da cadeira gritando, não. Eu ensino meus alunos, eles têm que seguir na militância, na doutrinação. O Alexandre Garcia disse que depois daquilo ali ele ficou, cara, é por isso que a gente tem muita mídia que distorce o fato, independentemente se for para um lado ou se for para o outro. É a mesma coisa ele conta uma história que ele foi num hotel fazer a ficha, fazer o cadastro dele no hotel e perguntaram o gênero dele. Esse é o meu gênero. Meu gênero é ser humano, mas meu sexo é masculino. Exato. Mas enfim, vamos embora. Amanhã tem mais programa radioativo aqui nas ondas da Rádio Vida com o nosso convidado, o Coronel Francisco de Paula Vargas Júnior. Vulgo Chicão? Não digo ex, né? Porque policial nunca deixa de ser policial, como os próprios policiais falam. Ele é um comandante, ele é um coronel da reserva da Brigada Militar, ou Polícia Militar, para quem não é do Rio Grande do Sul. Nesse caso eu retiro o vulgo. Vamos falar mais conhecido como Chicão. Vulgo é
que Enfim, ele costuma aprender. boa noite, Eduardo. Boa noite, até amanhã. E hoje foi legal mesmo. Foi bem bom. produtivo hoje. Foi bom. Mas enfim, estaremos de volta amanhã. Boa noite para vocês, sim, com a programação da Rádio Vida, amanhã a partir das 22 horas. Coronel Francisco aqui no programa Rádio Ativo Podcast. Tchau, tchau. Valeu! Ô Zorê, não deu para ler teu esquema ali, eu vi por último aqui, mas é bem rapidinho aqui, ó, ele comentou isso aqui, ó. Quem? O Wilson. O Wilson é meu parceiro desde os 8 anos de idade. É a bola aquela do náufrago? Wilson! É parecido. Ele colocou aqui, ó. Um tempo atrás não se falava em intervenção militar. De alguns meses para cá, isso já é uma pauta no alto escalão. E é verdade. É verdade. Só que não é uma. Eu acho que está para acontecer no Brasil não uma intervenção militar via Constituição. Está para acontecer algo diferente no Brasil. Porque a vagabundagem tomou conta e se não tiver uma coisa enérgica, não resolve. Não resolve. Eu, nesse ponto, eu sou favorável à ideia do Bolsonaro. Não concordo com a intervenção militar diretamente do governo, porque isso é antidemocrático. Querendo ou não, se a gente vive uma democracia, tem que ser respeitado. Porém, se for a vontade da maioria, e a maioria for para a rua lutar por isso, ok. Foi o que ele vem pedindo há meses, né? Vamos pra rua que eu faço o esquema, senão não adianta. Feito, cruzado. Desligar aqui, até amanhã e show de bola. Dá um tchauzinho aí, Alisson. Tchau para vocês. Tá, da barriga dele dando tchau.